Então, agora Oi, doutor. a gravação, doutor. Pronto, doutor. Pronto? Boa tarde a todos. Estamos fazendo essa sessão hoje de forma híbrida, com a colaboração do Dr. Matheus Cury, que está no formato virtual. Agradeço a presença de todos, declarando aberta aqui a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar, doutores auditores, procuradora, doutora Mariana, advogados, todos os presentes, secretaria, todos bem-vindos. Vamos dar início aqui ao pedido de preferência, processo 916/2022, é o número 5 da pauta. Denunciado a agremiação Santos Futebol Clube por infração praticada durante a partida Jabaquara Atlético Clube versus Santos pela Copa Paulista, sub-13. Doutor Góes vai fazer defesa. Tem provas a produzir, doutor? Não tenho, não. Só defesa oral mesmo. Doutor Matheus Cury. Com a palavra, doutor Matheus, para relatório, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimento a eminente presidente. Doutor Matheus, pode habilitar sua câmera? Dá licença, habilitar sua câmera, por favor. Está habilitada aqui. Aqui Pra... Oi? No tablet algum, você clica no documento, some a imagem da pessoa. Tem que assim. Doutor, você está fazendo pelo computador? Estou fazendo pelo computador. Estava aberta a imagem, agora fechou. Se você clica para fora do negócio, ele vai ver o documento, some a imagem. Aqui está como aberta. Acho que deve ser editado. Tá. Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Podemos restabelecer Podemos a imagem? prosseguir? Júlia, tudo bem com a... Podemos, doutor? Tudo bem, doutor Góes? Tudo bem, graças a Deus. Meus cumprimentos à eminente presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais auditores, a eminente procuradora, também meus cumprimentos aos advogados presentes, à doutora Júlia, que nos auxilia nos trabalhos. Trata-se de denúncia, senhora presidente, em razão do atraso de 8 minutos para o início da partida, devido à escalação online da equipe do Santos Futebol Clube não estar no portal e a equipe de arbitragem fez o preenchimento. Nesse caso, a Procuradoria denuncia o clube por infração disposto no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse é o relatório, com a palavra do eminente advogado. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria, por favor. Nobres auditores, defesa, secretaria. Boa tarde a todos. No presente caso, o Santos Futebol Clube atrasou em 8 minutos seu ingresso em campo, uma vez que não preencheu em tempo hábil o que deveria ter preenchido no portal da Federação Paulista de Futebol no tocante à escalação da equipe. Por essa razão, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a aplicação da tabela de atrasos com relação ao fato. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Góes, para a defesa, por favor. Senhora presidente, nobre senhor relator, senhor Matheus, que está aí de forma remota, nobre senhora terceira auditora, cara nobre doutora procuradora, senhora secretária, senhores presentes. Geralmente o Santos não faz a defesa do artigo 206 quando não há o caso de justificativa para o atraso. Mas nesse caso, eu vou trazer uma situação até para saber qual é o entendimento dessa egrégia comissão. O artigo 206 deixa claro que a conduta tipificada é aquela em que a agremiação deixa de apresentar a sua equipe até o horário para o início da competição, ou, como há outros entendimentos, até o horário definido pelo regulamento da competição.
E o regulamento da competição, nesse caso desse Jaez, como é o regulamento do Campeonato Paulista e seu regulamento geral de competições, determina a entrada em campo 8 minutos antes da data marcada para o início da partida. Se Vossas Excelências derem uma olhada na sua partida, a equipe mandante entrou aos 10 minutos, às 10 horas e 20 minutos. O jogo estava marcado para as 10h30. A equipe do Santos também entrou às 10 horas e 20 minutos. Ou seja, não houve nenhum atraso para a entrada das equipes dentro de campo. O que houve foi um problema tecnológico, um problema fora do alcance da agremiação Santos Futebol Clube. Houve um problema de cunho eletrônico. O Santos não conseguiu redigir, não conseguiu colocar sua súmula com os nomes de todos os atletas em tempo hábil, porque houve um problema técnico com a súmula eletrônica. Nesse caso, o árbitro mesmo disse aqui, o próprio árbitro teve que fazer o preenchimento. Não foi o Santos que deixou de mostrar a sua escalação, foi o próprio sistema que, por uma falha momentânea, técnica momentânea, deixou o Santos não pôde fazer tempestivamente a sua apresentação da escalação. Desse modo, entendemos que o Santos não concorreu para a infração tipificada no artigo 206. Haja vista que a própria súmula diz aqui, a entrada do visitante, que era o Santos, era visitante, 10 horas e 20 minutos para um jogo que estava marcado às 10h30. Houve o atraso de 8 minutos em razão de uma falha momentânea técnica do sistema que gera a alimentação das escalações das equipes. Por essa razão, ante a absoluta ausência de qualquer conduta infracional da agremiação, o que se deu foi por uma razão fora, alheia à sua vontade, um motivo de força maior, nós pediríamos a absolvição do Santos. Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, o que se admite aqui pelo excessivo apego ao espírito da argumentação, nós pediríamos, se apenado for a agremiação, que seja sopesada essa condição, que seja sopesada essa situação atípica, essa situação. Hoje nós estamos dependentes do mundo digital e sujeitos a esses percalços do mundo digital. Dessa maneira, se apenado for, que o seja no modo mínimo, o modo menos gravoso à agremiação, e até porque a agremiação se apresentou no horário certo, não concorreu com culpa para o atraso da competição. Por essa maneira, nós pediríamos ou a absolvição ou, como tese subsidiária, a aplicação de uma pena mais tênue à agremiação denunciada. É esse o pedido que nós estamos deixando ao excesso critério de Vossas Excelências. Obrigada, doutor Góes. Com a palavra, doutor Matheus, para proferir o voto, por favor. Gostaria de cumprimentar o eminente advogado, doutor Góes, pela brilhante sustentação, mas entendo que esse motivo de força maior precisaria ser demonstrado com relatório de falha do sistema, no mínimo, né, para que a gente possa analisar a questão. A súmula realmente ela não destaca essa questão do problema técnico, né? O artigo 206 fala não só da entrada da equipe, mas de qualquer outra forma dar causa ao atraso, né? Dessa forma, como não foi preenchido a tempo hábil, entendo que quem deu causa ao atraso foi o Santos Futebol Clube, apesar dos argumentos muito fortes, que entendo que, se viesse acompanhados de provas, culminaria na absolvição, mas na medida em que o clube não traz essa prova, prevalece, né, a presunção de veracidade da súmula, até porque é uma conduta omissiva, né, e qualquer questão de força maior precisaria
realmente está comprovado. Dessa forma, voto pela aplicação, ante os argumentos trazidos pela defesa, considerando os argumentos trazidos pela defesa, e não obstante a falta de prova, voto pela aplicação da pena mínima, que é a multa de R$ 100 por minuto. Obrigada, doutor Matheus. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Cumprimento a todos em nome da presidente. Parabenizo o doutor Góes, doutora Mariana. Também o voto do relator. Vou acompanhá-lo integralmente, só destacando que eu verifiquei que é reincidente, de maneira que eu entendo pela dobra da pena, presidente, 1.600. É esse meu voto. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Parabéns, doutor Góes, pela aguerrida defesa, como sempre. Porém, aqui realmente o Santos deu causa, né? E do descritivo aqui do dispositivo aqui do artigo 206 é dar causa ao atraso à realização da partida, né? Embora argumentado uma alegação técnica aí de tecnológica. Eu vou acompanhar o relator, pedindo vênia ao relator, vou acompanhar o voto divergente em face da reincidência. Então, fica por maioria aplicada a pena pecuniária de R$ 1.600. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Sim, a tabela já prevê o benefício. Obrigada, viu? Obrigada. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao segundo pedido de preferência, que é o processo 918, 2022. Quem é o advogado? Doutor? Doutor Gabriel. Tem provas a produzir, doutor? Denunciados: Riquelme de França Rocha, Cleiver Gabriel dos Santos, Welton Rodrigues de Oliveira e a agremiação por infrações praticadas durante a partida Mirassol versus Ferroviária pela Copa Paulista Sub-20. Campeonato Paulista, né? Sub-20. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra, por favor, doutora. Tem defesa escrita. Isso. Obrigada, Juliana. Obrigada, Tem defesa presidente. escrita Pela Ferroviária. Então. Isso. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de 4 denunciados, sendo o primeiro deles Riquelme de França Rocha, por incursão no artigo 254-A do CBJD. Haja vista constar da súmula que o atleta foi expulso depois de atingido com um chute pelo seu adversário, revidou com outro chute na perna direita do seu adversário com a bola fora de jogo. Outro denunciado é o Cleivier Gabriel dos Santos, também por incursão no artigo 254-A, sobre as razões de ter sido expulso por atingir seu adversário, Riquelme, com um pontapé na perna direita com a bola também fora de jogo. O terceiro denunciado, o senhor Welton Rodrigues, da equipe do Ferroviária, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, sob as razões de ter sido expulso após a marcação de uma informação contra sua equipe, dirigiu-se até o árbitro e disse as seguintes palavras: "Você é muito ruim, o que você está inventando aí?" Informo que, após ter recebido o cartão vermelho direto, partiu novamente em direção ao árbitro, afrontando e proferindo as seguintes palavras: "Você é muito fraco mesmo. Quer se aparecer mais que nós." O último denunciado é a agremiação Mirassol, por incursão no artigo 213. Haja vista constar da súmula, e seguinte o relato do árbitro, foi arremessado pela torcida do Mirassol uma garrafinha de refrigerante em direção ao banco de suplentes da equipe do Ferroviária Futebol S.A. É isso que consta do relatório, presidente. Essa defesa. Esse é o relatório. A senhora quer que eu faça a defesa? Posso? Obrigada, doutora. pode Pode ser? ler da Ferroviária, né? Já li
Eu acho que é. Também? Sim. Vamos ouvir só a procuradoria, então. Tá, tem as provas antes. Prova, tem a prova de vídeo, É. sim. Então, Essa aqui é do Clive. Júlia, posso pedir para você voltar? Posso pedir para você? Pode, claro. Também dá para ver no computador. aí tá pequeno, né? É o depoimento dele. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu vou ver que eu tive a emissão de evento a plena sol. Estava na memória, estava na cama. Ia recuperar a bola, recuperar o cabelo. Tem essa do Elton. Com a palavra procuradoria, por favor. Tem mais uma? Depois. Esse vídeo foi desculpar a árvore que vocês pediu ofendido. Minha intenção era xingar ele, se não reclamado do lateral aquele da universal. E em momento algum foi ofendido. Eu nunca fui punido pelo TJD, qualquer tipo de infração. Com a palavra Satisfeito. a procuradoria, por favor. No presente caso, houve denúncia com relação a 3 atletas. Os atletas Riquelme, do Mirassol, e Kleiver, da Ferroviária, eles se envolveram ali numa discussão que chegou até o limite de haver ali um tumulto com relação ao qual a Procuradoria não denunciou porque não tinha tomado ciência. Pela narrativa da súmula, o Kleiver desferiu um pontapé na perna
do Riquelme, e o Riquelme em seguida revidou. Ambos os lances foram fora da disputa de bola, em que pese a argumentação do atleta em seu discurso, as imagens mostram que isso foi absolutamente desprovido de qualquer vinculação com a disputa de jogo. Dessa forma, então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, aguardando a condenação de ambos como incursos nas penas do artigo 254-A. Com relação ao atleta Welton, da Ferroviária, em seu próprio depoimento, ele reconheceu que desrespeitou o árbitro, assim aguardando-se, portanto, a sua condenação. E, finalmente, a descrição na denúncia de que, após o término da partida, houve informação de que houve arremesso da torcida do Mirassol, uma garrafa de refrigerante em direção ao banco de suplente da equipe da Ferroviária. Assim, trata-se da conduta tipificada no artigo 213, inciso 3 do CBJD, portanto, a Procuradoria aguarda a condenação da agremiação. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Gabriel, por favor. Mirassol, né? Isso. Nobre presidente, nobre relatora, demais auditor, doutor Matheus Cury, zelosa procuradoria, secretária Júlia e os demais aqui presentes, boa tarde. Com relação ao atleta do Mirassol, toda ação tem uma reação. Ele apenas foi se defender de um empurrão, de um lance ali que ele sofreu do atleta da Ferroviária, que inclusive no vídeo ele assume a culpa de ter realmente feito esse, não digo pontapé, nas imagens foi bem claro que não houve um pontapé, foi mais um empurrão ali, um ato hostil. Eu entendo que tenha sido um ato hostil, e o atleta do Mirassol simplesmente se defendeu, porque achou que poderia realmente se sentir ali ameaçado, foi pego de costas, foi pego de surpresa. Então, assim, toda ação tem uma reação. Inclusive, senhores, caso tivesse ocorrido realmente um pontapé, seria estranho não ter a ocorrência da equipe médica no campo, ou do atleta ter saído do campo, por mais que tenha sido no final do jogo. É um pouco estranho realmente ter sido um pontapé, sendo que não teve nem equipe médica relatada na súmula, o que é um pouco estranho, porque quando se trata de um pontapé, é uma situação mais, assim, um ato mais violento, uma situação que realmente o jogador poderia ter se machucado. Então a defesa pleiteia pela absolvição do atleta do Mirassol, uma vez que este foi se defender, que foi pego de surpresa, foi pego de costas. Mas caso não seja este o entendimento de vossas excelências, que seja desclassificado por artigo 250, levando em conta a sua primariedade e sendo amador, que seja remetido a pena em advertência. Com relação à agremiação Mirassol, entendo que a garrafa arremessada, ela não gera nenhum prejuízo de que possa ter sido para que atingisse algum atleta da Ferroviária, porque uma garrafa pequena de refrigerante ali de plástico não é ameaçadora, não causaria qualquer situação calamitosa no jogo. Entendo que tenha sido um pouco de insatisfação dos torcedores, que provavelmente sejam os pais desses atletas, o que é errado sim, o que o Mirassol também já tomou as providências para que isso não ocorra mais. Mas tenho visto que, como ocorreu a expulsão no final do jogo, e uma situação que o atleta do Mirassol se vê injustiçado também por ter sido pego de surpresa e ter feito apenas uma reação, a defesa entende que seja aplicada a pena mínima nesses pressupostos. É assim que se requer. Obrigado a todos. Obrigada, doutor. A doutora Alessandra, por favor, para a defesa da Ferroviária, que está defesa escrita, e na sequência pode proceder ao voto, por favor. Obrigada, presidente. Li a defesa, que consta os vídeos que nós assistimos. Em relação ao senhor Elton, ele pede a desclassificação para o 250, assim como para o senhor Clever, sob a argumentação de que a conversão e a advertência do senhor Clever, em razão do Elton, porque ele não teve a intenção de desrespeitar o árbitro, como foi falado no vídeo, e esse é o pedido, presidente, tanto do Clever quanto do Elton, a desclassificação por 250 e a conversão em advertência pela primariedade de ambos. Vamos lá.
Vou para o voto. Em relação ao senhor Riquelme e o senhor Kleiber, eu acho que o vídeo ele foi suficiente para demonstrar que eu entendo pela desclassificação para o 250. Acredito que o 25A ele tem o tipo que é a intenção de praticar a agressão física, o que eu não verifiquei através da prova de vídeo, razão pela qual eu voto, presidente, pela suspensão em 2 partidas de ambos, sendo que o Riquelme ele é armador e tem o benefício, ficando em uma partida. E o senhor Kleiber ele é profissional, motivo pelo qual eu permaneço nas 2 partidas de suspensão. Quanto ao senhor Elton Rodrigues, aqui ele confessou, tá, confesso, verifico que por mais que as palavras ditas não sejam de grande gravidade, entendo que o tipo está preenchido e também deixo de vou aplicar, presidente, a suspensão em uma partida, deixando de converter em advertência em decorrência do desrespeito. Eu acho que existem outros meios para você reclamar da arbitragem, o clube tem esse acesso e não ali na hora o próprio atleta. O outro, quanto à agremiação, presidente, também entendo bem tipificado, que o doutor Gabriel deixou claro a baixa lesividade, também entendo que há baixa lesividade nesse caso, mas o tipo está preenchido, motivo pelo qual eu condeno na pena, presidente, de R$ 300. Ok, doutora. Como vota doutor Matheus, por favor? Só tenho uma dúvida, senhora presidente. O clube identificou a pessoa que arremessou a garrafinha de água, não? Tem essa notícia que eu não encontrei. Não. Doutor Matheus, não foi possível a identificação até o momento. Não foi possível. Não. Então acompanho o voto da eminente relatora. Obrigado. Obrigado, doutor Gabriel, pela Obrigada, informação. doutor. Então, vamos lá. Parabenizo o doutor pela defesa. Com relação ao Riquelme, eu também acompanho aqui a relatora. Fica suspenso por 2 partidas, com benefício uma partida. Fica por unanimidade, então, desclassificado do artigo 250, suspenso por uma partida. Com relação ao Kleiber, da mesma forma, acompanha a relatora. Fica, então, desclassificado para o artigo 250, suspenso por 2 partidas. Com relação ao Elton, também acompanha a relatora. Suspenso. O Kleiber, 2 partidas, porque é profissional. O Elton, suspenso por uma partida, no artigo capitulado 258, por unanimidade. E a agremiação do Mirassol, aplicada a pena pecuniária de R$ 300, no artigo 213. Julgamento encerrado. Obrigada, doutor. Agora vamos ao terceiro pedido de preferência da pauta, que é o processo 873/2022. Quem que é o advogado? Doutor Leonardo? Leonardo, é isso? Tem provas a produzir, doutor? Tem. O depoimento de todos os denunciados aqui. Tá. Denunciados. Tá certo. Denunciados Rafael William Ribeiro, Edson Souza Aquino, Guilherme Patrick Tavares, Bruno Felipe Lima Teixeira, Antônio Oliveira Santos, por infrações praticadas durante a partida Oeste Futebol Clube versus Esporte Clube São Bernardo pela Copa Paulista Profissional. Relatora, a doutora Alessandra, com a palavra para a relatória, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia do doutor à Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de 5 denunciados, sendo o primeiro deles Rafael William Ribeiro Mendonça, da equipe de São Bernardo, por incursão no artigo 250 e 257, sobre as razões de constar da súmula, que foi expulso por ir em direção ao banco de reservas da equipe adversária, empurrando seu adversário número 12, Guilherme, iniciando um tumulto generalizado. A denúncia também
em face de Edson Souza Aquino, por incursão no artigo 254-A, da equipe do São Bernardo, pois consta da súmula que o atleta foi expulso por atingir com um soco no rosto o seu adversário número 5, senhor Bruno Felipe, no momento em que a partida estava paralisada. A denúncia também em face de Guilherme Patrick Tavares, por incursão no 254A 257 do CBJD, da equipe do Oeste, haja vista constar que o atleta foi expulso por revidar a ação de seu adversário número 9, Rafael Mendonça, atingindo-o com um chute nas pernas. Fato ocorrido durante o tumulto generalizado. O quarto denunciado, o senhor Bruno Felipe Lima Teixeira, por incursão no artigo 254-A, da equipe do Oeste, sobre as razões de ter sido expulso por, fora da disputa de bola, golpear com um soco o rosto do seu adversário número 19, Gabriel, informando que o fato foi observado e informado pelo quarto árbitro da partida, senhor Rodrigo. O quinto denunciado é o senhor Antônio Oliveira Santos Filho, por incursão também no 254A e 257, da equipe do Oeste, haja vista ter sido expulso por chutar as pernas de seu adversário número 15, o senhor Edson, fato ocorrido durante também o tumulto generalizado. São esses os relatos, presidente, da denúncia. Não há defesa escrita nos autos, é isso. Obrigada, doutora. Vamos à prova de vídeo, então, por favor. Doutor Matheus. Doutor Matheus. Doutor Matheus. Oi, Doutor Matheus. perdão, tinha desativado. Oi, doutora Júlia. Ô, Oi, estou doutor, aqui. você Tá me prefere ouvindo? assistir o vídeo do seu próprio computador com o link que consta no processo ou você prefere que compartilhe a tela, que perde a qualidade compartilhando? Eu assisto aqui. No então outro, do julgamento anterior, eu já assisti por aqui também. então eu sabia que você Fica tinha melhor, assistido por né? aí, mas só para confirmar se você prefere assim. Então tá bom. Assisti sim. Eu vou Eu vou passar entrar aqui aqui para os no. presentes. Tá ok, obrigado. Esse é de quem? É o Oeste, mas é o lance todo. E todo o contexto para ocorrido. Os atletas, eu posso só depois ali, a hora que aparecer, identificar quem é quem, acho que esse aqui é o senhor Bruno, o segundo denunciado do Oeste. Guilherme e Patrick só vão aparecer depois, que eles estão no banco de reservas. Não, o Bruno já ficou lá atrás, no lance. Ele vai aparecer de novo aqui na tela em breve.
São esses dois aqui, os outros denunciados. Só para ter um momento que o árbitro expulso de fato. Então, vamos lá. Depois, quem está... Depoimento, doutor? Três, tanto o Guilherme quanto o Bruno e o Antônio. E Antônio? Se me permite, eu acredito que seja mais interessante falar primeiro com o Bruno, pela ordem cronológica dos fatos que ocorrem ali no caso. Tá bom, então vamos lá. Por favor, seu Bruno. Boa tarde, por favor, sentar-se. Documento de identidade, por favor. Já apresentamos. Pode sentar-se, por favor. Boa tarde, seu Bruno. Obrigada por comparecer. Seu nome é? Bruno Felipe Lima Teixeira. O senhor foi expulso lá com cartão vermelho porque, fora da disputa de bola, golpeou com um soco no rosto o atleta Gabriel Guimarães e ainda foi observado aqui pelo quarto árbitro, foi observação do quarto árbitro da partida. O que aconteceu lá, seu Bruno? Então, a gente estava ali no jogo, estava um pouco quente a partida e tal, estava 2-0, a gente precisava fazer 3, eu acho que um gol a mais só classificava a gente ali no momento. E eu não sei qual número que ele estava, ele entrou no jogo um pouco agitado, a gente pode ver até no contexto do vídeo aí, ele briga antes com um parceiro meu, no caso o Thiago. Aí eu fui e pergunto pra ele, dá pra ver bem quando a gente ficou no vídeo, pergunto por que você tá fazendo isso e tal, acabou de entrar, tá tumultuando o jogo e tal. Aí o lance já foi pro outro lado do campo, pra linha de fundo. Aí eu passei perto dele, quando eu passei perto dele falando isso, ele empurrou o meu braço. Em momento nenhum eu agredi com soco. Eu empurrei ele e segui pro lance. Tanto que você vê, eu fui tranquilo pro lance na linha de fundo. E eu acho que o quarto árbitro, não sei se ele tava prestando muita atenção no jogo, porque o soco que ele descreve aí também do Guilherme, não foi no cara, foi no Guilherme o soco. E eu também, em momento nenhum, dei soco no cara. Pode ver que eu tô bem tranquilo no jogo ali. E como a gente precisava fazer mais um, quando ele me expulsou, se eu quisesse arrumar uma briga, eu tinha arrumado quando o cara me deu um soco. O capitão deles chegou, me deu um soco, eu só esquivei, pegou. Aí eu peguei e saí do tumulto. Só que aí o juiz foi e me expulsou e eu segui caminhando normal, sem arrumar briga com ninguém. E outra, eu saí do campo por outra passagem, eu nem passei mais por perto da briga. Como a gente precisava ganhar, eu já sabia que eu já tinha feito alguma, assim, prejudicado por ter sido expulso, mesmo eu, na minha visão, sendo incorreto. Eu peguei e saí do campo por outra passagem e fui tranquilo pro vestiário, em momento nenhum me envolvi na briga. Qual é a posição que o senhor joga lá? Volante.
E até Há pelo quanto histórico. tempo? Desculpa. Há quanto tempo, senhor? Eu joguei 8 meses lá, desde janeiro. Falando, no microfone. Desde janeiro. Desde janeiro? É. E está no futebol há quanto tempo? Faz bastante tempo, desde 2008. Não, alguma pergunta, doutora? Tem perguntas. Uma pergunta, doutor Matheus? Sem perguntas. Obrigado. Pergunta, doutor? Sem perguntas, presidente. Pergunta, doutor? Então, o senhor está liberado. Muito obrigada. Viu? Fica à vontade. Só uma Agora, correção. o senhor Antônio. Presidente, só uma correção rápida. Ele fala aí em soco, que o colega dele teria acertado, mas a súmula não fala em soco, fala em chute, mas como eu depois mostrarei. Foi no soco que o Senhor Antônio, por favor. Ricardo falou que foi ele, nem foi ele, então não tem como. Tá bem. Tá. Obrigada, o senhor está liberado, tá? Boa tarde. Boa tarde, senhor Antônio. Obrigada por comparecer. Já entregou a identidade? Já passou. Senhor Antônio, tá, o senhor faz o que lá no clube? O senhor é massagista? Sou massagista. Massagista, né? Então, durante essa partida lá, o que aconteceu? Então, doutora, o que aconteceu? Na hora da confusão, o pessoal pode ver que na imagem dá para ver que o pessoal veio tudo para cima do banco, para brigar para cima do banco. Aí eu fui para apartar, tipo, eu sou da comissão, tem que dar exemplo. Eu apartando eles, de repente, né, no calor da confusão ali, aí começou um empurra ali, aí de repente eu tomei um chute. Foi, acho que na hora que eu empurrei, eu ainda fiz assim no lance lá, e aí ele me expulsou. Ainda eu caí, o cara me deu um chute e eu caí ainda. Foi tão forte o chute que eu caí. Ainda, acho que na imagem aparece o Guilherme me levantando. Porque eu escapei de outro chute ainda, que ele, acho que, como eu tava caído, acho que foi até o capitão, acho que foi que chutou. Aí tirou da briga, aí só isso. Aí ele me expulsou. Mas eu fui apartar a briga, porque veio pra cima do banco. Então, como eu sou da parte da comissão, eu tenho que acalmar o pessoal, né? Porque o pessoal nervoso ali. Aí sobrou pra mim. Tá, quer dizer que aqui diz que o relato aqui foi que o senhor foi expulso porque houve o chute nas pernas do senhor Edson. Então, igual o pessoal falou, que cada ação tem uma reação. Eu tava apartando só. Estava apartando. Aí como tava só eu no meio do... e ele me ajudou ainda para não deixar bater em mim lá. E aí foi na hora que eu empurrei, foi que passou no lance aí, e nada mais. Tá, e o tumulto que houve lá foi iniciado por quem? Foi depois que o pessoal veio do... que foi depois que passou o escanteio, aí estava a confusão lá e veio todo mundo para cima do banco de reserva nosso. O senhor é massagista lá há quanto tempo? 3 anos. Uma pergunta, doutor? Nessa hora da briga, o senhor Bruno, onde ele estava? Já estava saindo fora já. Então ele não conseguiu visualizar. Não, ele saiu por fora, até para não ter mais problema, ele saiu por fora. Suficiente, senhor. Pouco, presidente, desculpa. Obrigada. Alguma pergunta, doutor Matheus? Não, presidente, obrigado. Uma pergunta, doutor? Sem perguntas, presidente. Pergunta, doutor? Bem, sem perguntas. Obrigada, o senhor está liberado. Pode Obrigado, ir embora, doutor. fica à Obrigado. vontade. Senhor Guilherme, por favor. Boa tarde, senhor Guilherme. Boa tarde a todos. Obrigada por comparecer. Aqui o senhor foi expulso lá durante essa partida por revidar a ação do senhor Rafael, atingindo com o chute as suas pernas. Isso ocorreu lá durante o tumulto, é o que diz aqui pelo árbitro. O que aconteceu lá, Fabiano? Então, no momento da confusão, onde o banco deles vieram de encontro com nós, eu, por ser goleiro e normalmente não aquecer atrás do gol, eu era um dos únicos que estavam ali próximo da briga. No vídeo mostra a todo momento eu tentando apartar a briga ali, inclusive conheci alguns jogadores do time dele. O juiz colocou que
o jogador deles foi expulso por dar um soco no número 9 do nosso time. Mas no vídeo mostra que quem toma o soco é eu. E mesmo tomando o soco, eu continuo apartando. Depois o momento onde o massagista toma o chute e cai no chão. Que é, eu acho que é onde ele relata que eu revidei o atleta deles com um chute. Mas nesse momento dá para ver também que eu em nenhum momento eu dou um chute em ninguém. Continuo apartando, inclusive tento tirar ainda, converso com ele. Depois que ocorreu a confusão, eu fui do lado do bandeirinha ainda. Falei, pô, professor, você tá vendo o que tá acontecendo e tal? Ele, não, fica tranquilo que eu tô olhando, fica tranquilo que eu tô olhando. Diante da situação, foi isso que ocorreu. O senhor disse que é goleiro lá? Isso, sou goleiro. Há quanto tempo? No clube eu tô há 3 anos e 8 meses, mais ou menos. Como profissional, vai fazer 1 ano agora, no final do ano. O senhor tem alguma pergunta, doutor? Eu tenho sim. Nesse momento da primeira, quando aconteceu, Bruno, antes de tudo, muito obrigada pela Sim. Guilherme. Onde que o quarto árbitro estava? O quarto árbitro, ele tava ali, tipo, no meio ali. Eu também não consegui identificar, porque na hora ali ele tava tentando apartar, não sei se ele tava tentando apartar diante da confusão ali. Não conseguia identificar se o quarto árbitro estava ao lado do juiz no campo ou se estava ali próximo. O bandeiro eu tenho certeza que estava ali do lado, porque era o cara que durante o jogo inteiro eu estava conversando, até mesmo por conta do resultado, a gente estava acompanhando fora e eu também estava falando com ele. O senhor conseguiu identificar, por exemplo, alguém do Oeste desferindo algum tipo de soco ou chute? Né? Não, no momento não, por conta durante a situação, eu era que estava ali na linha de frente tentando apartar, e então ali no momento onde estava eu e o massagista, todo momento ali tentando apartar eles. Inclusive foi o que eu falei, do soco, o número 15, que é o capitão deles, entra na briga, que é o que começou a briga lá no meio do campo, tentando brigar com o Bruno, e ele entra no meio ali, me dá um soco e ainda tipo faz um movimento como se quisesse brigar. E aí eu falo, não tem porquê disso, para que isso e tal, e eu todo momento ali apartando a confusão. Estou satisfeito, presidente. Obrigada. Obrigada, doutora. Nós só um minutinho, só uma vez. Doutor Matheus, alguma pergunta? Obrigado, senhora presidente. Sem perguntas. Obrigada, doutora. Sem perguntas também, presidente. O senhor está liberado. Obrigada. É isso, né, doutor? Depoimento? Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Nobres auditores, no presente caso, as imagens trazidas pela defesa, assim como os depoimentos dos atletas, vieram confirmar a confusão generalizada que aconteceu no âmbito da partida, bem como a Procuradoria salienta que há de se levar em conta o quanto relatado em súmula e, é claro, no momento da dosimetria da pena, levando-se em consideração aqueles que se dignaram a comparecer perante esse egrégio tribunal. Por essa razão, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação dos denunciados nos seus exatos termos. Obrigada, doutora. O senhor vai fazer a defesa dos atletas do Oeste e de São Bernardo? Tem defesa escrita, não? Não. O doutor Rafael vai fazer. Do São Bernardo, né? Não, presidente, eu perdi o relato, como tinha advogado, estava de conversação. Não acompanhei os vídeos, não acompanhei Então, com a palavra, doutor, por favor, para a defesa. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Acho que nesse caso é importante separar em 2 momentos diferentes, para que não apareça que a denúncia em relação aos 3 é a mesma. Primeiro, o senhor Bruno, que é expulso, e pelo vídeo até dá para ver que ninguém ali do clube entende muito bem o porquê. Eu fiz questão de trazer o vídeo todo para mostrar que tem um ataque do São Bernardo, a bola para fora, é cobrado o tiro de meta, o jogo vai pro ataque do Oeste. O senhor Bruno acompanha o lance, chega no ataque e ninguém fala nada, eis que de repente um atleta do São Bernardo um pouco mais exaltado ali, não consigo precisar quem é, acredito que seja o senhor Rafael ou o senhor Edson, que é quem é expulso, que tanto estava exaltado que vai para cima do senhor Bruno. Nesse momento, o árbitro para tudo, o árbitro não viu nada, vai até o quarto árbitro,
que tá uma pressão ali no banco de reservas do São Bernardo, o quarto árbitro fala com o árbitro vai expulso o senhor Bruno, que sai muito calmamente, não arruma qualquer confusão ali, o que nos leva a crer que talvez o quarto árbitro tenha interpretado equivocadamente o lance. É muito difícil de se acreditar que um atleta que vira um soco em outro jogador e seus companheiros nada fariam. Iam prosseguir o lance, até para ter uma noção do contexto da partida, o São Bernardo ele não disputava mais nada, não tinha chance de classificação, enquanto o Oeste precisava de um gol, o jogo estava nos 2 minutos já do tempo adicional do segundo tempo. Então o Oeste tinha urgência em fazer esse gol, porque valia a classificação na Copa Paulista, um campeonato muito importante. E o senhor Bruno entende isso, ele até fala aqui, inclusive agradeço aos 3 que se disponibilizaram a vir aqui. São Paulo está bem caótico nesses últimos dias, então a disponibilidade deles para virem deve ser considerada. O senhor Bruno é expulso, sai tranquilamente, não se envolve em mais nada, então essa é a primeira parte. A expulsão do senhor Bruno, que como ele mesmo diz, dá um empurrão, provavelmente o quarto árbitro não vê direito o lance, acaba expulsando, comunica o árbitro que acaba expulsando. Talvez até o árbitro faça isso para ter o controle ali da partida, que os ânimos estavam se aflorando, mas de fato é basicamente a palavra do quarto árbitro. O árbitro não viu, não há mais ninguém que viu esse lance. O Bruno, que estava lá presente no lance, não nega que tenha agido de alguma forma, mas fala apenas que houve um empurrão. Não há qualquer relato de atendimento médico. Então, novamente, pode parecer que o quarto árbitro, ao ver o atleta do São Bernardo no chão, valorizando o lance, interpretou como um soco, mas, novamente, apesar da presunção de veracidade relativa da súmula, é difícil crer que foi exatamente isso que aconteceu, e pode ocorrer, o quarto árbitro pode se equivocar, muitas coisas para ele prestar atenção ali naquele momento. Então, com relação ao senhor Bruno, eu peço até inicialmente a absolvição dele, mas caso assim vossas senhorias não entendam, que seja desclassificado por 250 como um ato hostil, por esse empurrão aí que acabou gerando a expulsão dele, e que o atleta é um volante, está há muitos anos aí na profissão, há muito tempo não é expulso. Na competição ele não tomou nem 3 cartões amarelos, então não é um jogo, apesar de ser uma posição que fica muito exposta no campo, ele não é um atleta violento, não tem histórico de expulsões, são 3 cartões amarelos, a última expulsão dele, pelo que ele me contou, foi há muitos anos no Campeonato Carioca. Então, que tudo isso seja levado em consideração, ele ter vindo aqui, ele não ter negado que agiu de alguma forma, não ter falado, não aconteceu nada. Não, ele falou que houve um empurrão, isso de fato ocorreu. Então, em razão disso, eu peço que seja desclassificado por 250, seja aplicada a pena mínima, convertida em advertência. Agora, em relação à segunda parte, que o atleta Guilherme e o senhor Antônio, massagista, eles estão ali, como pode ver no vídeo, no banco de reserva do Oeste, então eles não procuram briga, a confusão vem até eles, estão só os dois ali, provavelmente a equipe estava no aquecimento naquele momento, e vem toda a multidão do São Bernardo ali para cima. Como o próprio árbitro relata, há um revide aqui do senhor Guilherme, o que não concorda essa defesa. Ele age a partir do momento que ele é agredido. De fato, ele é agredido, e aí ele reage, ele tenta separar ali, tirar o pessoal de perto, porque a partir do momento que você toma um soco, não é normal se imaginar que nada vai ser feito. Ele tira ali os adversários de perto, estava separando a confusão. Não há nos vídeos, e inclusive discordo data máxima vênia da procuradora, o vídeo é claro ao mostrar que o atleta não faz nada. Quando o massagista, o senhor Antônio, ele cai no chão, o atleta põe o pé na frente para evitar que o senhor Antônio, como ele mesmo relatou, tome outro chute. Então, nessa, o árbitro ali no meio do conflito entre os atletas acaba olhando, verifica que quem estava ali mais perto, segundo ele, escolheu aparentemente 3 pessoas e expulsou os 2
os dois do Oeste e o do São Bernardo. Mas, repito, o atleta do Oeste nada faz para provocar a expulsão. Ele está apenas defendendo o massagista da sua equipe, que está caído no chão e o adversário covardemente iria chutá-lo no chão. Então, em razão disso, em relação ao senhor Guilherme, por ele estar separando a briga, e em razão da redação do artigo 257, que ele seja absolvido em relação ao artigo 257, tendo em vista que ele estava separando a briga, então não há que se falar em participação, em rixa, tumulto, conflito. Se tudo vem em direção a ele, não haveria absolutamente nada que ele poderia fazer, ele estava no banco de reservas. Então, a absolvição em relação ao 257 e também a absolvição em relação à agressão. Não há, repito, nos autos qualquer prova de que houve agressão dele, que houve chute. Pelo contrário, ele está defendendo o seu colega de equipe. Ele põe o pé na frente para proteger ali que o massagista tome outro chute. De fato, a única coisa que se pede aqui é pela absolvição, mas caso assim, vossas senhorias não entendam, mas o que desde já se deixa claro que a intenção é a absolvição, que seja desclassificado ou para o artigo 250 ou para o 258, seja aplicada a pena mínima e o atleta seja apenas advertido. Mas com relação ao 257, por ser exclusão da licitude previsto no artigo, que ele seja absolvido. Já com relação ao... Desculpa, doutora, só para encerrar. Com relação ao senhor Antônio, massagista, mesma coisa, estava separando ali a briga, ele toma um chute, não vê, ele acaba levantando a perna ali para se defender. Muito similar ao que aconteceu no caso passado aqui, em que o árbitro relata que houve um pontapé, mas ao reparar o vídeo não houve apenas um ato hostil. Em razão disso, também por estar separando a briga, por a briga ter vindo até ele, por ele caído ali, inclusive, então não houve como ele participar da rixa a partir do momento que ele toma um chute e cai no chão. Em razão disso, que seja absolvido em relação ao 257 e em relação ao 254A também seja absolvido, mas caso assim vossas senhorias não entendam, seja esse sim desclassificado para o 250, aplicada a pena mínima também. Os três têm um histórico muito bom, já são atletas há muito tempo e todos primários. Então, que isso seja levado em consideração, tal qual eles terem vindo até esse tribunal. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Então, vamos lá, doutora Alessandra, com a palavra para proferir o voto, por favor. Obrigada, presidente. Parabéns, Vamos doutor seguir Leonardo. o voto, tá? Porque são muitos. Tá. Doutora Mariana, pela denúncia. Por favor. Vamos começar pelo pessoal do Oeste, presidente? Pode ser? Sim. Aí o Sim, doutor por Leonardo estava favor. presente. Vamos lá. Primeiro, obrigada por vocês terem vindo, os denunciados. É muito importante o depoimento, porque a gente consegue ter uma análise melhor, além da súmula, além do vídeo, que também demonstrou uma cena lamentável, que eu acho que não é essa cena que ninguém aqui gostaria de ver do esporte. Enfim. Quanto ao artigo 257, dependente da denúncia, eu tenho minha convicção, que minha convicção aqui não é um tumulto, uma rixa, como descrita no 257. Maneira pelo qual eu entendo que todas as atitudes praticadas de todos esses denunciados, e vou enumerar em cada um deles o porquê, é uma atitude antidesportiva. Então, eu desclassifico já de antemão do 257 para o 258, presidente, no caput, por uma atitude antidesportiva de todos eles, e vou descrever quais e por quê. Quanto ao senhor Bruno, aqui a prova de vídeo, infelizmente, ela não pega a parte que demonstra, mas tem o relato e ainda a confirmação no final dos relatórios pelo o árbitro da quarta partida, onde ele fala que ele efetivamente verificou. Nos depoimentos, nenhum deles falou aconteceu ou não, só o senhor Bruno que falou que não aconteceu. De maneira que a gente não teve uma prova contrária aqui, a não ser a palavra do árbitro, que a gente tem a presunção de veracidade, e o do denunciado. Vale, mas nesse caso aqui eu desclassifico do 254 para 250. Entendo pela suspensão, presidente, em 2 partidas. Um caso correlato que ocorreu. Do Bruno, isso. Então, Ele não. Então eu desclassifico do 254A para o 250 em 2 partidas. Suspensão em 2 partidas. ok, obrigada. Como vota doutor Matheus, por favor? Com relação ao Bruno, acompanha a eminente relatora, presidente. Obrigada, doutora. Eu também acompanho a relatora, então fica por unanimidade, desclassificado para o artigo 250, suspenso por 2 partidas. Quanto ao senhor Guilherme, ouvimos atentamente o depoimento do seu Guilherme.
onde ele não soube dizer com exatidão onde estavam os demais, mas falou que teve empurrão em decorrência do que tinha acontecido, o que eu entendo aqui bem capitulado no 250. Essa mesma sorte, eu entendo também pela suspensão em 2 partidas, mais 258 em uma partida, somando 3 partidas de suspensão, presidente. Tá certo. Como vota, doutor Matheus, por favor? Acompanho parcialmente, pedindo vênia à eminente relatora, para manter a condenação no artigo 250, mas absolver no 258, eu entendo que é uma questão eminentemente pessoal, jurídica, eu entendo que não há como haver as duas condutas aí em concurso. Então, eu mantenho, eu voto parcialmente para manter a condenação de 2 jogos no 250 e absolver quanto. Absolver, não sei se o termo certo é absolver, né, porque já está desclassificando, mas pela não condenação no 258. Ok, doutor, obrigada. Eu vou pedir vênia à Obrigado. relatora também, eu vou acompanhar o voto divergente, desclassificando para o artigo 250, suspendendo por 2 partidas o atleta Guilherme e absolvendo no artigo 257. Presidente, eu acompanho atentamente o voto do revisor, até agradeço por isso e eu vou acompanhar vocês. Vai ficar por unanimidade, então, absorver no 250 o 258. Obrigada, doutora. Então, reformulando o voto da relatora. Então, fica por unanimidade, desclassificado do artigo 254A para 250, suspenso por 2 partidas, o atleta Guilherme, e absolvido no 257. Na mesma sorte, presidente, o senhor Antônio, pelas mesmas condutas que também foram ratificadas aqui, também vista pôde ser acompanhado no vídeo. Então, eu absorvo o que eu não tinha absolvido 257, eu desclassifico e absorvo no 250 em 2 suspensões, presidente, da mesma sorte. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Matheus? Acompanho a eminente relatora. Obrigada, doutora. Eu também acompanho a relatora. Então, fica desclassificado para o artigo 250, o massagista Antônio também, e absolvido no artigo 257. Vamos lá para os demais atletas. Tem. Quanto ao senhor Edson, consegui ver, principalmente pelo número, em diversas ocasiões ele tentou agredir outras vezes. Aqui eu entendo bem capitulado na tipificação do 254A, onde ele foi várias vezes ao encontro não só do Bruno, mas como de outros atletas. Então, eu entendo, presidente, pela suspensão em 4 partidas no 254A. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Matheus? Acompanho a eminente relatora. Acho que o vídeo mostra claramente o bem relatado voto da eminente relatora. Obrigada, doutor. Eu também acompanho a relatora, uma vez que as provas de vídeo também demonstram e dá essa convicção para o nosso convencimento. Então, fica por unanimidade aplicada a 4 partidas de suspensão no artigo 254A. Agora, quanto ao senhor Rafael, o último que foi o que se dirigiu até o banco de reservas da equipe do Oeste e empurrou, né, começou empurrando o adversário número 12, que é o seu Guilherme. E aqui eu vou desclassificar para o 250, presidente, e voto nele em 3 partidas, porque foi ele quem iniciou dentro do banco, em frente ao banco de reserva, essas atitudes. Então, eu vou aumentar o quanto da pena e nos 200, desclassificando por 250. E absolvendo. Isso, e absorvendo no 257. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Matheus? Acompanho, presidente, ante a circunstância desfavorável mencionada pela eminente relatora, acompanho o voto. Eu também acompanho relator, então fica por unanimidade, suspenso, aplicada a pena de suspensão de 3 partidas no artigo 250 e absolvido no 257. O atleta Rafael de São Bernardo.
Julgamento encerrado. Muito obrigada, doutora. Obrigada a todos aí pelo comparecimento. Ah, tem mais um, doutor? Então, é o número... Processo 892. Denunciado Ronald Eugênio de Carvalho, por infração praticada durante a partida Esporte Clube Água Santa versus Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba. Relator, doutor Matheus, com a palavra, por favor, para relatório. Só um minuto, senhora presidente. Estou abrindo o processo aqui. Copa Paulista Profissional, Água Santa e 15 de Piracicaba, eminente procuradora de Justiça Desportiva, denuncia o senhor Ronald Eugênio de Carvalho, segundo o relato do árbitro, foi expulso por segurar seu adversário número 7, senhor Michael Alves Jaquino, impedindo uma oportunidade clara e manifesta de gol, denunciando assim por infração disposto no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Desportivo. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria, por favor. Nobres auditores, presente caso, a hipótese prevista no rol exemplificativo do artigo 250, o atleta impediu uma oportunidade clara e manifesta de gol agarrar o adversário, a razão pela qual a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação do denunciado. Obrigada, doutora. Com a palavra a defesa, por favor. Ah, tem prova de vídeo? Ah, desculpe. Pronto, satisfeitos? Doutora, tem alguma observação? Não. Então, com a palavra a defesa, por favor. Bom, novamente, boa tarde a todos. Em relação a esse caso, ocorreu na partida da Copa Paulista, das quartas de final entre Água Santa e 15. Água Santa disputando em sua casa. Esse lance, eu não sei se as senhoras puderam reparar, e o senhor, o nobre relator, mas a expulsão ela ocorre aos 2 minutos de jogo. Então, basicamente, o primeiro lance do atleta, ele não consegue dominar, erra, o adversário, em contra-ataque, coloca a bola na corrida, os dois lado a lado, no entender dessa defesa, o atleta adversário se desequilibra, ele tenta encontrar o corpo do adversário para se apoiar, para continuar, ele não acha, talvez porque o zagueiro estivesse um pouco atrás, ele cai no chão, o árbitro muito perto do lance, vê, marca a falta e o expulsa com 2 minutos de jogo. Trazendo um prejuízo gigantesco para o Água Santa, esse jogo foi 1-1. Na semana seguinte tivemos o jogo da volta, o Água Santa acabou perdendo, sendo eliminado por um gol de diferença. Então, antes de tudo, já para contextualizar, houve uma grande, uma perda irreparável até mesmo para o Água Santa, ter um atleta expulso, um zagueiro expulso com 2 minutos de jogo, prejudicando o time naquela partida que jogou o tempo inteiro com 1 a menos, e no jogo seguinte, que não pôde contar com seu zagueiro na partida e acabou sendo derrotado e eliminado da competição. Então, isso por si só já é uma punição suficiente tanto para o atleta, que, convenhamos, acaba sendo até complicado para o atleta ter clima no vestiário depois disso. Foi expulso, prejudicou sua equipe em 2 partidas, que culminou na eliminação da equipe.
Então, isso por si só, para ele, já seria uma punição suficiente, além do próprio clube que acabou prejudicado. Além disso, no entender dessa defesa, nem mesmo falta para expulsão seria, não me parece que há um empurrão ostensivo ali para que fosse um ato hostil ou algo nesse sentido, mas apenas um lance de jogo, os dois disputando pela bola, o adversário caiu, o árbitro entendeu pela falta, acabou expulsando. Em razão disso, essa defesa pede pela absolvição do atleta. Já foi punido com cartão vermelho, mais que isso, no entender dessa defesa, seria um exagero. E em razão disso, que seja absolvido o atleta, mas caso assim, vossas senhorias não entendam, que ele seja condenado na pena mínima, convertida em advertência. Obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Matheus, para voto, por favor. Gostaria de agradecer a presença do nobre advogado, parabenizá-lo pela sustentação. Assisti atentamente ao vídeo, tá? O jogador perde a bola e não teve outra alternativa senão fazer a falta, mas era lance com perigo de gol, né? O atleta adversário em direção ao gol, por isso a expulsão. As circunstâncias são favoráveis, o atleta é primário, a falta foi normal, nenhuma circunstância negativa, por isso proponho a pena de um jogo. Apesar das circunstâncias favoráveis, era lance para cartão vermelho, portanto, voto pela pena de um jogo. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Parabenizo, doutor Matheus, pelo voto. Eu vou acompanhar no enquadramento, mas eu vou converter em advertência, tendo em vista a primariedade ter cumprido já primeiro. É esse meu voto, presidente. Obrigada, doutora. Diante da prova de vídeo, eu também vou pedir vênia ao relator e vou acompanhar o voto divergente na conversão para advertência. Então, fica por maioria, suspenso por uma partida, convertido em advertência por maioria. Obrigada, doutor. Julgamento encerrado. Vamos na sequência pauta agora. Processo 914/2022. Denunciadas aqui as agremiações independentes, acho que as agremiações, por infrações praticadas durante a partida independente, Futebol Clube versus União São João, Campeonato Paulista Sub-13. Advogado, doutor Rafael? Sim. Com a palavra, a relatora, doutora Alessandra, com a palavra para a relatória, por favor, doutora. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da doutora Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação e de denunciados, agremiação independente, por incursão no artigo 243G, sob as razões de ser extraído do relato do árbitro na súmula, que a árbitra assistente Carolina de Freitas Mendes informou que foi ofendido por membros... deixa eu diminuir aqui, presidente, que está muito... Informou que foi ofendida por membros da torcida do Independente que asseveravam vai só sapatão. Ademais, na parada técnica, a partida teve de ser paralisada aos 60 mais 4 minutos para identificação da torcedora que persistia nas ofensas. Com relação à segunda ofensa, houve indicação da torcedora. O relato do assistente diz que, pelas palavras vai só sapatão pela torcida do Independente, no final da partida, a assistente relata que foi ofendida novamente pelas seguintes palavras: o árbitro não te comeu direito antes do jogo? Essa aí gosta de buceta e não de pinto. A assistente informou que o clube independente identificou como sendo Érica Cristina Ribeiro. Tem também aqui, presidente, um boletim de ocorrência eletrônica que descreve a ocorrência em face da árbitra. E a segunda infração, denunciado é do senhor Sidnir Alves Roberto, por incursão no artigo 258 da equipe do Independente,
sobre razões de, na partida objeto da presente denúncia, ao relato de súmula, onde o Gandula foi expulso mediante exibição de cartão vermelho direto, esse que permaneceu orientando os atletas da equipe mandante de maneira persistente. São esses os relatos, presidente. Não há defesa escrita nos autos. É esse o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Nobres auditores, essa denúncia eu vou começá-la do fim para o começo. Então, começando pelo Gandula, o Gandula foi expulso mediante exibição de cartão vermelho direto, uma vez ficou orientando os atletas da equipe mandante. Ora, não é papel do Gandula orientar os atletas da equipe mandante. Por essa razão, portanto, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação, uma vez que ele assumiu uma conduta contrária à ética e à disciplina desportiva, que, em que pese a argumentação recorrente do Dr. Rafael no sentido de que se trataria de um tipo aberto, o rol trazido no parágrafo 2º é um rol exemplificativo, como escrito no próprio dispositivo, que tem expressamente apontado sem prejuízo de outros. Assim, a Procuradoria aguarda a condenação do Gandula nesses termos. Especificamente com relação à agremiação, trata-se aqui de um caso bastante sério, que foi levado, inclusive, ao conhecimento da polícia. Os membros da torcida do Independente proferiram contra a árbitra agressões verbais de cunho homofóbico. O STJD, ele já reconheceu que a homofobia ela se equipara às condutas previstas no artigo 243-G, assim como o Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso no âmbito de um julgamento de recurso extraordinário no tocante ali ao crime de racismo. A Procuradoria salienta a gravidade dos fatos, aguarda a penalidade grave com relação à agremiação, e nesse caso especificamente uma torcedora, ela foi identificada, a torcedora chamada Érica Cristina Ribeiro, que afirma: o árbitro não te comeu direito antes do jogo, essa aí gosta de buceta e não de pinto. Ora, não se trata de uma conduta esperada de uma torcedora que agride de forma homofóbica a árbitra da partida. O tipo previsto no artigo 243-G, no parágrafo 2º, ele coloca: a pena de multa prevista nesse artigo poderá ser aplicada à entidade de prática desportiva cuja torcida praticar os atos discriminatórios nele tipificados. E os torcedores identificados ficarão proibidos de ingressar na respectiva praça esportiva pelo prazo mínimo de 720 dias. Então, a Procuradoria vem requerer que seja imposta como pena a obrigação de o clube fiscalizar e proibir a entrada dessa torcedora na sua praça esportiva, salientando ainda finalmente que se trata de um clube reincidente, o que deve ser levado em consideração no momento da dosimetria. Obrigada, doutora. Com a palavra a defesa, doutor Rafael, por favor. Presidente, em relação ao Gandula, eu vou requerer, presidente, pela absolvição, entendendo que a conduta praticada aí pelo Gandula, ele não se enquadra no artigo 258, né? Como bem observado pela Procuradoria, o rol previsto no 258, ele é exemplificativo, mas ele não abrange tudo e qualquer coisa, né? Existe uma limitação, né, até mesmo pelo princípio da legalidade, o princípio da taxatividade, e essa limitação ela vem com a aplicação da técnica jurídica da interpretação analógica, né? Não é analogia, é interpretação analógica. Se você aplicando a técnica da interpretação analógica, não é possível enquadrar a conduta do Gandula nos dois exemplos, né, nos dois rolos exemplificativos que o artigo 258 traz para o aplicador do direito. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer pela condenação na pena mínima, entendendo que a conduta também praticada pelo senhor Sidney, ele foi de baixíssima gravidade, né? Ele estava orientando, ou seja, ele não causou prejuízo, ele não causou retardamento na partida, portanto, eu vou pleitear pela pena mínima. Já em questão da denúncia no 24G, presidente, antes de qualquer coisa, eu quero aqui deixar registrado que trata-se de uma denúncia gravíssima,
gravíssima, mas na atuação da defesa, presidente, eu sou obrigado a pleitear pela absolvição da agremiação. Porque entende a defesa que só é possível a aplicação, a denunciação da agremiação no tipo desportivo 243G quando não há identificação ou quando se verifica que é um número muito grande de pessoas, né? E no caso aqui no relatado, a árbitra ela viu que ela foi ofendida com a né, vai seu sapatão pela torcida independente, no fim da partida foi ofendida novamente com as palavras e ela verifica e identifica a torcedora Érica Cristina Ribeiro, né? Então, uma vez identificado a torcedora, não é possível a denunciação da agremiação porque ela trata-se de uma torcedora, né? Ela fala. Tanto é que o parágrafo primeiro fala: caso a imprevista neste artigo seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade de prática desportiva. Pelo relato do árbitro, eu não consigo identificar que esse fato gravíssimo foi praticado por um número considerável número de pessoas. É o que eu estou vendo aqui na súmula. No fim da partida, foi ofendida novamente pelas seguintes palavras, né? O árbitro não te comeu antes do jogo, essa não gosta de buceta e gosta de pinto. Informo que o clube independente identificou a torcedora Érica Cristina Ribeiro. Então, na leitura da súmula, entendo que houve essa identificação. Portanto, não vejo como possível a aplicação do 243G da agremiação. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para proferir o voto, por favor. Obrigada, presidente. Parabéns, doutor Rafael, pela aguerrida defesa. Realmente trata-se de uma denúncia que causa grande estranheza e até desconfio que essa pessoa esteja em sua perfeita condição para estar em um campeonato ou até mesmo uma partida sub-13, né? Achei de extrema gravidade, começando já pela infração do 243G. Entendo bem tipificado. Quando o senhor falou aqui no parágrafo 1º, eu acho que a denúncia ela veio no parágrafo 2º, como foi a sustentação da doutora Procuradoria, que deixa claro que não precisa de mais de uma pessoa para configuração desse tipo. Motivo pelo qual eu entendo bem enquadrado no 243G, e eu voto, neste caso, na pena pecuniária para agremiação de R$ 2.500, ela é reincidente, 5.000, mas por ser sub-13 também cai pela metade, de maneira que permanece R$ 2.500. E também, como foi identificada a possível torcedora, né? Então, eu entendo que ela fica proibida de ingressar nessa praça desportiva por esse período mínimo. Esse é o meu voto, presidente, em relação à agremiação. Quanto ao denunciado Gandula, entendo também bem tipificado, já votamos em outros processos equivalentes que vinham a denúncia da mesma forma. Entendo pela suspensão em 15 dias, presidente, no mínimo. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Matheus, por favor? Senhora presidente, eminente relatora, eminente procuradora, quem aqui faço as minhas homenagens por conta do bom debate, eminente defensor, parabenizo também pela sustentação. Eu acompanho o voto da relatora nesse sentido.
e faço vezes aqui a voz da eminente procuradora que traz a homofobia como reconhecidamente um ato discriminatório, assim já decidiu o Supremo, assim decidiu o STJD, então não há dúvidas quanto ao gesto homofóbico da torcedora. E apesar do clube ter identificado, o parágrafo 2º prevê a sanção pecuniária. Então, desta forma, acompanho tanto na sanção pecuniária como também na proibição da torcedora de frequentar pelo prazo mínimo estabelecido em lei. Atos lamentáveis, merece o repúdio. Aqui fica registrado o repúdio com relação ao torcedor. É claro que o B fez de tudo para identificá-la, mas esses não sejam repetidos. Obrigado, presidente. Obrigada, doutor Matheus. Profundamente lamentável, né? Eu faço minhas as palavras aí do doutor Matheus com relação ao repúdio. Parabenizo a doutora Mariana também pela denúncia, cumprimento a defesa também pelos argumentos. Parabenizo o voto da doutora Alessandra, mantenho integralmente e profundamente lamentável uma atitude dessas, né, de homofobia já bem caracterizado aí e já julgado pelo STJD. Então, fica por unanimidade a agremiação aplicada a pena pecuniária de R$ 2.500, Já está considerada considerado a reincidência e considerado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade em função de ser sub-13, e a proibição do acesso da identificada Érica de 720 dias, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 243-G. Com relação ao Gandula, doutor Matheus, o senhor acompanhou também a relatora? Perdão, esqueci do Gandula. Causou tanta perplexidade que eu esqueci do Gandula. Acompanho, entendo como não só um ato antidesportivo, mas antiético. Tá. E assim prevê o dispositivo legal, Ok. fato contrário à ética desportiva. Então, acompanho. Tá certo. Obrigado. Obrigada, doutor. Eu também acompanho a relatora, então fica o Gandula, Sidnir Alves Roberto, suspenso por 15 dias, por unanimidade. Com relação ao clube, a Procuradoria gostaria de lavratura do acórdão, presidente. Então, acórdão com relação ao clube. Apenas em relação ao Apenas clube. com relação ao clube. Vamos dar sequência aqui ao julgamento, processo 915/2022. Relator, doutor Matheus. Aqui a agremiação que foi denunciada por infração praticada durante partida Ituano versus Sociedade Esportiva Palmeiras, Campeonato Paulista Sub-20. Relator, doutor Matheus, com a palavra, por favor. Só um minuto, senhora presidente. Doutor. Só um minuto, só estou abrindo o processo rapidamente. Perdão. Tá. Não, só para avisar que tem defesa escrita nesse processo também, tá? Tem defesa Tá escrita, ok. né? Eu já fiz a análise, só estou abrindo aqui para poder relatar. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria de Justiça Desportiva por infração disposto no artigo 191, inciso 3, combinado com o artigo 29 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva contra a equipe do Ituano, uma vez que relata o árbitro em súmula que a placa de substituições não se encontra em boas
situações de ser usada, tendo restrições de algumas numerações. Razão pela qual foi denunciado o clube por infração disposto no artigo 191, inciso 3 do Código. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. Desportiva 29, inciso 9 do regulamento. Desculpe. A Procuradoria vem reiterar os termos da denúncia e apenas com relação à defesa escrita que já está juntada nos autos, a Procuradoria vem salientar que, embora eles digam que a Procuradoria foi induzida em erro pelo árbitro e dizerem que a placa estava em perfeitas condições, não houve juntada de qualquer documento que comprovasse que a placa estivesse, de fato, funcionando. Então, a Procuradoria aguarda a condenação da agremiação. Obrigada, doutora. A defesa escrita, né, doutor? O senhor pode, por favor? Doutor Matheus? Oi? Tem Eminente defesa advogado escrita, né? não vai. Reitera a defesa escrita, né? Sim. A defesa Ok. escrita diz o quê? Só um minuto. Pleito. A defesa escrita do Ituano Futebol Clube nega a existência de conduta infracional. Não é a primeira vez que o Ituano sofre denúncia eivada de irregularidades, que, diferentemente do alegado, a placa de substituição está em perfeito estado de condições para uso e vem sendo utilizada em todas as rodadas pelo Ituano, em todas as categorias, e nunca apresentou qualquer tipo de problema. Também destaca o clube que a partida contou com 13 substituições, sendo que 3 ocorreram no intervalo e 10 no decorrer do segundo tempo. E todas essas informações são importantes, pois demonstram que o acréscimo de 4 minutos deixa evidenciado que não houve qualquer problema com a placa de substituição, pois, se não estivesse funcionando corretamente, o tempo perdido de 10 substituições seria muito maior do que isso. Não nega qualquer problema, mas não junta prova de vídeo ou foto para demonstrar as condições da placa. Posso seguir com o voto? Sim, por favor, doutor. Bom, apesar da presunção de veracidade da súmula, senhora presidente, e apesar do clube não ter juntado o vídeo, eu entendo que a ocorrência está mal relatada na súmula. O juiz realmente não especificou as circunstâncias, né? Ele não especificou na súmula em que momento isso atrapalhou a partida, quais números não foram identificados, né? Eu acho que se existe alguma irregularidade com relação, principalmente com relação à verificação de número na placa de substituição, o juiz precisa apontar claramente, com todas as suas circunstâncias, quais são essas irregularidades. Por exemplo, o número apagado, ou o número em que não se compreendeu a leitura, ou os números falhos no sistema de substituição, nada disso foi relatado na súmula. Então, apesar, repito, da presunção de veracidade, essa presunção não pode ser absoluta, razão pela qual entendo que o clube deve ser absolvido. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Parabenizo o doutor Matheus, mas eu peço vênia, eu entendo que está tipificado. Eu acho que o árbitro, no momento que ele redigiu a súmula e estava na partida, ele pôde identificar isso, tanto que foi prejudicial que ele teve que constar na súmula. Aqui, eu vou votar, presidente, pela pena pecuniária,
E aqui é não é reincidente, ele foi absolvido no último. Por uma falta em R$ 200, presidente. 200? É. Eu vou pedir vênia ao relator, eu vou acompanhar o voto divergente também, mas eu aplicaria a pena de R$ 500. Mas então vai ficar por maioria aplicada a pena pecuniária de R$ 200 ao agremiação Ituano. Dando sequência agora, processo 920/2022. Professora, será que a gente pode divulgar o Batatais de manipulação para não precisar adiar e depois a gente faz esses outros dois no tempo? Tá, ok. Então vamos lá. Vamos então dar início ao julgamento do processo 935/2022. Denunciados José Filho, Everton Fernandes, Davi Silva e Wagner Leite, por infrações praticadas durante a partida. Não, aqui são atletas do Batatais, né? A denúncia é suspeita de manipulação de resultados. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para a relatória, por favor. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Eu estou procurando aqui que no meu sistema não está. Tem que abrir aqui. Completo. Não sei achar a denúncia, não sei se. O seu está aparecendo, presidente? A denúncia do 935? Eu fui nas pastinhas aqui. Então, a denúncia. A denúncia está nas pastinhas. Em PDF, né? Nas pastinhas. Então, eu coloquei aqui. Então, eu cliquei nele, mas deixa eu achar aqui. Localizei. Obrigada. Trata-se de denúncia do adulto, Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de 4 denunciados, sendo o primeiro deles José Filho, por incurso nas penalidades, por incursão nos artigos 243 e 243-A, do CBJD, Davi Silva também nos mesmos artigos, denunciado Wagner Leite também nos mesmos artigos e Everton Fernandes. Segundo denúncia, a Procuradoria tomou ciência, a partir do ofício encaminhado pela própria federação, da existência de evidências de que partidas válidas pelo Campeonato Sub-23 de 2022 teriam sido manipuladas por representantes do Batatais Futebol Clube. Representantes do Batatais encaminharam a denúncia à federação, bem como áudio em que o atleta relata que foi procurado a fim de que fosse cooptado para o esquema de manipulação de resultados das partidas da equipe. Ademais, há relatórios de empresa especializada no qual foram analisados 6 jogos da agremiação, sendo que em um deles, 15 de Jaú versus face Batatais, houve constatação de suspeita nível 5, que é o nível máximo de suspeita avaliado e avalizado pela empresa que faz, que monitora as apostas. O relatório e as imagens da parte em referência dão conta da existência de relevantes indícios de atletas batatais atuarem deliberadamente para manipular o resultado da partida. Conforme se extrai desse relatório, o 15 de Jaú recebeu suporte pré-jogo nas linhas que variavam de 2,50 a 3,50 para o 15 de Jaú. O nível de suporte é suspeito, embora nem todo o suporte tenha sido bem sucedido. Os preços durante o jogo os preços durante o jogo estavam em linhas com todas as expectativas. A análise dos mercados de escanteio cedidos na partida identificou padrões de apostas suspeitas.
Nenhuma outra partida da Série B teve essa linha superior a 12,5 no pontapé inicial, sendo que com uma linha de escanteios de 13,5 no pontapé inicial, os mercados de apostas estavam em número maior aos escanteios nessa partida do que em qualquer outra partida da divisão analisada desde o início da temporada de 2021. A análise feita também pela SPI não identificou nenhum motivo legítimo para justificar as apostas no mercado de escanteios feito especificamente nessa partida e considerou esse fato como um fato suspeito e indicativo do mercado de apostas de manipulação. A atuação da federação e da empresa, da SPI, enquadra-se perfeitamente na representatividade por delegações, conforme o artigo 58 da súmula, trazendo uma presunção de veracidade. A denúncia também destaca a atuação dos atletas, dos 4 atletas, onde o primeiro deles, senhor José Filho, o 15 de Jaú faz um cruzamento para a área em que o denunciado recuado cabeceia de volta em direção ao seu próprio campo de defesa. A bola cabeceada passa por cima da mão do goleiro, estendido e atinge o gol. Quanto ao senhor Everton, traz 3 momentos, também com escanteio, onde o próprio denunciado ele muda sua postura corporal para cabecear em direção à sua própria linha de fundo. Não, presidente, ele tem mais. Então, são 4, são 5, 6, 7 lances que foram destacados do senhor Ederson. Agora, quanto ao senhor Davi? São 7 também lances, onde ele faz o cruzamento para dentro da área e cabeceia o cruzamento para longe da área de pênalti com força. O senhor Wagner recebe uma bola solta em sua própria área de pênalti e dá um toque pesado em direção à linha do gol. E também ele estava posicionado perto da primeira trave em antecipação ao recebimento do escanteio, com o corpo inclinado para cabecear para longe da área do pênalti. Ele faz um claro esforço para direcionar a bola cabeceada para um escanteio, em vez de limpar o cruzamento. É esse o relatório, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Nobres auditores, aqui estamos mais uma vez julgando um caso de manipulação de resultados. Nesse caso, foi fornecida pela... Esse caso, na verdade, ele começou de uma forma diferente. Os representantes do Batatais procuraram a Federação Paulista de Futebol, tudo isso está demonstrado nos autos, dando notícia de que havia suspeita que alguns atletas estariam envolvidos em esquema de manipulação de resultados. Para assim justificar a desconfiança, eles apresentaram um áudio que está juntado aqui nos autos também, em que um atleta noticia da existência de um esquema de manipulação de resultados de escanteios e uma cobrança de alguns milhares, pagamento de alguns milhares de reais que justificam a fim de cooptar esses atletas para que manipulem o resultado da partida no sentido da quantidade de escanteios. A empresa que monitora as partidas, que é contratada da Federação Paulista de Futebol, que goza de presunção de relativa de veracidade dos relatórios que produz conforme nos mesmos termos da súmula e do relatório do delegado da partida, forneceu um relatório extenso em que analisou diversas partidas do Batatais. De todas as partidas analisadas, algumas com índice de suspeita baixo, mas essa que dá ensejo à partida, que confirma a suspeita existente, a suspeita levantada pelo próprio clube, razão pela qual o clube, inclusive, não foi denunciado nesse caso, de que os atletas estariam assim agindo. A notícia ainda de um gol contra de um dos atletas, mas majoritariamente refere-se aqui a escanteios. Portanto, o atleta que assim age, ele age em sentido contrário à
auxiliar a sua equipe, mas atua deliberadamente de modo a prejudicá-la. É um caso grave, então a Procuradoria espera dessa forma gravidade também na aplicação da pena. Obrigada, doutora. Então, podemos ir para voto, por favor? Temos o doutor Rafael, não vai fazer? Não. Então, vamos fazer para voto, doutora. Obrigada, presidente. Acho que a denúncia está muito bem fundamentada. Há documentos que provam exatamente como a doutora Mariana descreveu, desde da primeira primeira notificação do conhecimento do fato pela federação, bem como todos os relatórios da empresa que faz a monitoração, descrevendo cada lance suspeito e individualizando a atitude de cada atleta aqui denunciado. A denúncia ela veio com 2 tipos, sendo o 243A e 243. Eu entendo que, neste caso, o enquadramento em apenas um tipo do 243A, que fala sobre atuar deliberadamente, que é o que aconteceu, tem mais de um fato narrado de cada um desses jogadores. Então, presidente, a pena ela é pesada, mas ela é necessária, porque aqui a gente está falando de manipulação de resultado. Então, entendo tipificado aqui no artigo 243, por atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende, e absolvo no 243A, que aqui eu entendo que seria um tipo mais aberto. Desta forma, sem individualizar, porque todos já estão, entendo em curso todos os denunciados. E voto, presidente, pela suspensão em 300 dias, presidente, de todos eles, mais a pena pecuniária de 1,5 salário. Esse é meu voto, presidente. Para todos? Para todos. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Matheus? Só uma dúvida. Bom, primeiro, parabenizar a eminente Procuradoria pelo trabalho desenvolvido, também a eminente relatora pelo voto. Só tenho uma dúvida com relação ao voto. O caput do artigo 243 ou o parágrafo 1º? Ficou demonstrado que foi mediante pagamento ou promessa de vantagem? Não tem. O que a gente vê aqui, doutor Matheus, é que na denúncia, vou até abrir para falar para o senhor a página. A doutora. Doutor Matheus, infelizmente a Procuradoria não tem prova de que houve o pagamento ou a vantagem. A polícia está investigando isso, e se houver fatos complementares, inclusive demonstrados outros envolvidos, a Procuradoria, a partir do momento que toma ciência, vai poder oferecer nova denúncia. Entendi. Obrigado pelo esclarecimento. Só fiquei nessa dúvida, porque o procedimento é muito grande, né? Inclusive com áudio, etc. Só precisava saber se ficou demonstrado. Então, acompanho o voto da eminente relatora, e ante a gravidade também acompanho a pena de 300 dias. Obrigada, doutor. Obrigado. Pela gravidade também, eu acho que o voto foi muito bem fundamentado. Eu vou acompanhar a relatora também. Fica, então, aplicada a pena de suspensão de 300 dias, mais um salário mínimo para os atletas José Filho, Everton Fernandes, Davi Silva e Wagner Leite, no artigo 243, e absolvido no 243A, por unanimidade. 1.202, salário, 1.202. O salário hoje. Obrigada, doutora. Quer fazer mais uma, doutora Sônia? Vamos, deixa eu ver. Eu acho que a doutora Sônia, será que... Dado o adiantado da hora, tem mais 2 processos, mas vamos adiar, então, o processo 920/2022 e 921/2022. Assim, Ok, doutor Matheus.
Declaro encerrada a sessão. Doutor Matheus, me ouviu? Doutor? Matheus? Doutor Matheus? Mas será que ele caiu? Acho que ele caiu. Doutor Matheus? Doutor? Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite.